Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais um encontro de ensino religioso. Eu sou a professora Tatiana. Bom, pessoal, hoje nós vamos continuar, falando sobre direitos humanos e hoje nós vamos falar sobre os direitos humanos dentro do cristianismo. Então, a gente vai usar uma religião específica para falar sobre direitos humanos hoje. Então, vou começar com a passagem de Lucas, certo? Lucas, versículo 18 e 19, capítulo 4. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou pela unção para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos presos e aos cegos, e a recuperação da vista, para restituir a liberdade aos oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Bom, esse trecho de Lucas, ele traz grandes princípios do cristianismo, certo? Que são as mensagens que o cristianismo deseja que todos aqueles que pertencem a essa religião possam levar para o mundo, que é uma mensagem de amor, de libertação das almas, certo? De cura do corpo e também das almas. De acordo com a doutrina cristã, o ser humano ele foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? E por isso merece ser amado e respeitado com todos os seus direitos. Todo ser humano que você vê na sua frente, ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. E ninguém vai... se você parar e pensar, ninguém vai infringir a Deus ou fazer um mal a Deus. Então, se você parar e pensar que o seu próximo foi criado à imagem e semelhança de Deus, você precisa pensar duas vezes antes de fazer o mal para o seu próximo, certo? A narrativa do Evangelho está repleta de histórias em que Jesus demonstrava o seu interesse pela situação humana. Quando Jesus esteve na Terra pregando, ele tinha um interesse muito grande na situação do homem. Jesus, ele se compadecia, ele tinha misericórdia do sofrimento humano, ele tinha compaixão pelo sofrimento humano, ele tinha empatia, ele conseguia sentir a mesma dor que aquelas outras pessoas, as outras pessoas estavam sentindo. Jesus se colocava no lugar do outro. E não era qualquer outro, normalmente eram pessoas que estavam marginalizadas da sociedade, pessoas que não eram bem vistas, pessoas que eram excluídas, oprimidas, pessoas que eram julgadas e subjugadas por um sistema de governo da época. Então, era do lado dessas pessoas que Jesus caminhava e era para elas que Jesus estava servindo, né? O modo como Jesus agia em relação aos mais fracos era uma referência, a grande referência para a fé cristã. Então, a fé cristã, ela tem na sua centralidade a misericórdia e ajuda àqueles que necessitam. Então, se você está dentro da doutrina cristã e você não tem essas características ou alguma igreja que você participa não tem essa característica de promover a compaixão e a misericórdia pelos que estão precisando, então alguma coisa não está batendo aí dentro da doutrina cristã, porque Jesus Cristo, as coisas mais fortes que ele pregou é a compaixão pelo próximo, cuidar dos oprimidos e amar o outro como você ama a si mesmo, sem distinção, porque nós somos criados à semelhança de Deus. Com base nos exemplos de Jesus, cabe a compreender, e a cada um compreender e se comprometer em construir uma sociedade mais justa e fraterna. Os exemplos que Jesus deu e a forma como Jesus viveu são importantíssimos para a gente entender, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos. O que é que faz a Declaração Universal dos Direitos Humanos? A priori, ela protege aqueles mais fracos e oprimidos e ela solicita que aqueles que mais têm possam ajudar aqueles que menos têm e defende a vida humana como o bem principal. Então, vale lembrar que os conceitos do cristianismo e os direitos, as declarações universais de direitos humanos são dois conceitos que caminham muito juntos
e que tem muita coisa a ver uma com a outra. Apesar de uma ser uma questão religiosa e outra civil, mas eles estão ali caminhando de mãos dadas. Eu quero que vocês parem agora e pensem no que vocês conhecem sobre cristianismo e tentem ver se na vida e na caminhada de vocês, se você for cristão, se você consegue ver na sua caminhada como cristão, em você mesmo a compaixão e a misericórdia sobre o outro. Essa é a nossa reflexão da aula de hoje, certo? E se você não é cristão, o que você acha dos direitos humanos e da declaração do cristianismo, da declaração dos direitos humanos e das narrativas do cristianismo, em relação ao que você vê sendo praticado como cristianismo atualmente? Faça essa reflexão desses 3 pontos para a gente poder discutir na aula. Bem facinho, né?